Olha, vocês sabem que falamos muito aqui no programa Desfrute Deus sobre sermos relevantes, fazermos a diferença nessa terra, estarmos aqui fazendo a diferença. E eu quero chamar a sua atenção para algo que definitivamente é muito importante. Sabe, há momentos que nós precisamos trabalhar e trabalhar muito. Trabalharmos em conjunto para ajudarmos a mudar uma situação. Há momentos que não é hora apenas de orarmos, mas de agirmos e fazermos isso correndo. Então, no programa desse fim de semana, eu quero chamar a sua atenção para algo que precisamos fazer juntos e agora mesmo. É por Moçambique, na África. Se você não sabe, mas nesse momento, quando nós estamos produzindo esse programa para o fim de semana, cerca de 15 mil pessoas ou mais estão aguardando socorro, estão isoladas, sem terem para onde ir. Eu creio que você está sabendo, mas o ciclone Idai pode ter deixado em Moçambique mais de 300 pessoas mortas. Esse é o número que está sendo veiculado para não colocar um outro número muito alto. Mas a situação foi tão séria em Moçambique que possivelmente o número será maior. Alguns falam que o número de mortos em Moçambique poderá chegar a 1.000 pessoas, vítimas desse ciclone que passou por Moçambique nesta semana. Moçambique e Zimbábue, os dois países estão sofrendo, mas a situação em Moçambique é definitivamente mais séria. Muitas localidades ficaram completamente inundadas, isoladas. Crianças estão passando fome. É isso mesmo que está acontecendo por lá. Escolas foram devastadas, casas foram completamente destruídas, devastadas. E eu quero ir a Moçambique, nós vamos fazer isso, nós vamos a Moçambique. A questão da internet estava muito difícil, mas nós conseguimos um contato com o Timóteo. Timóteo é pastor em Moçambique, ele é moçambicano. O Timóteo veio ao Brasil, fez o seu bacharel em teologia. Era um jovem solteiro quando chegou no Brasil, estudou teologia lá na cidade de Maringá. Aí encontrou a sua amada, aquela que hoje é a sua esposa. O Timóteo casou-se com uma brasileira e voltou para Moçambique. Lá ele está fazendo um trabalho incrivelmente relevante. E como falei para vocês, a situação muito difícil com a internet, enfim, nós tivemos que fazer isso em várias partes, mas é muito importante. E eu gostaria que você, eu sinceramente gostaria que você que está acompanhando o programa nesse momento, você que tem um chamado missionário, você que trabalha com o departamento de missões aí da sua igreja, você que é um líder de missões na sua denominação, enfim, eis aqui uma oportunidade para você mostrar o agir de Deus. Como ouvimos hoje a música com Mauro Henrique cantando, né? Aonde está Deus? Bom, Deus está no amor. Se você tem amor no seu coração, se você tem amor aí, ó, na sua alma, acredite, Deus está agindo por meio de você. Agora, esse negócio tudo que eu vou colocar aqui, ó, não pode esperar. Não é para a semana que vem, minha gente. Não é para a semana que vem, é para agora. É para esse fim de semana. Eu quero que você faça algo. Ah, mas aqui na minha comunidade o culto de missões não é agora. Não tem problema. Ele vai ser agora, porque você pode fazer isso. Ah, mas é a festividade de irmãs ou de homens ou de jovens. Veja só. Que oportunidade maravilhosa para você ser relevante. Edson Bruno, o que o projeto Desfrute Deus, One Click Radio, o que você está
ganhando para fazer isso. Olha só, gente, eu já vou me adiantando aqui. Nós estamos vivendo um momento crucial aqui porque é um mês difícil para nós. É renovação de anuidade, de servidores, enfim, muita coisa. Muita coisa. Mas saiba, nós estamos parando tudo para ajudarmos Moçambique. E através do pastor Timóteo, que o conheço muito bem, um moçambicano dedicado ao seu país. E olha, o Timóteo tinha tudo para poder ficar aqui no Brasil, para trabalhar no Brasil, para ser um professor no Brasil. Formou-se, casou-se com uma brasileira e poderia muito bem ficar no Brasil com a Graziela, sua esposa. Mas não. O chamado era para voltar para sua terra. E agora atravessando esse momento dificílimo por lá. E nós vamos ouvi-lo. Quero que vocês ouçam mesmo, quero que prestem atenção em todos os detalhes. Situação simples, vocês vão ouvir ruídos aí, enfim, mas não importa. O que importa é agora fazermos diferença. Primeira pergunta, pastor Timóteo, em que região você está em Moçambique? Onde você está? Nos esclareça para que a gente saiba. A paz, Senhor, a todos. Estamos aqui no país de Moçambique. Sou pastor Timóteo, missionário aqui. Estamos localizados aqui na região centro do país de Moçambique, na província de Sofala, ou seja, o estado de Sofala, na cidade de Dondo. É uma cidade que está praticamente a 35 quilômetros da cidade da Beira. Neste exato momento, essa é a nossa localização, é onde que está a nossa residência, na cidade de Dondo, a 35 quilômetros da cidade da Beira, na região centro do país de Moçambique. Exatamente na área onde aconteceu o ciclone que passou na quinta-feira passada. Nós sentimos justamente mais forte nessa região. A devastação, pelo que nós vemos aqui através das notícias, foi terrível. Os ventos foram de 177 quilômetros por hora, gente. Vocês já pensaram uma coisa dessa? 177 quilômetros por hora, os ventos que devastaram aí esta região através desse ciclone. Então a gente precisa saber um pouco mais, Timóteo, sobre o que aconteceu, a devastação, enfim, conte pra gente. Realmente a nossa região aqui foi muito mesmo destruída, devastada, né? Como já disse a palavra, foi uma devastação terrível. O ciclone foi muito forte e a estrutura que nós temos aqui no país, na região, não oferece condições mínimas de segurança. Então, tudo o que estava pela frente era danificada, era levada, foi uma destruição total. Estamos aqui na proximidade de algumas estradas que já foram cortadas. Estamos agora praticamente ilhados. Para você passar no outro lado, tem que usar aqueles barquinhos pequenos, canoas, né, que aqui falamos, e passa para outra região. Aqui a região de Dondo Beira está praticamente ilhado, separado. A destruição foi total mesmo. Muitas casas caíram. Então, é uma situação realmente que nunca tínhamos visto aqui em Moçambique. Converso com várias pessoas de idade, senhoras de idade. Eles confessam que nunca tinha visto um fenômeno igual. Tanto como eu, conheço o ciclone só de ver nos filmes, ouvir, mas nunca de vivenciar. Foi realmente uma situação terrível. A nossa casa foi danificada, estamos tentando ajeitar alguns lugares, ficamos só com um cômodo onde estamos aqui alojados. Foi uma destruição muito terrível mesmo. Pastor Timóteo, a gente pode entender, né, o que está se passando aí, pelo menos tentando entender aqui
pelo que você passa para nós e também através das notícias. Nós estamos conversando com o Timóteo, o pastor Timóteo. Ele é um moçambicano, ele mora em Moçambique e, para você ter uma noção, este programa ele está sendo produzido exatamente por esse fim de semana, para esse final de semana, e a situação lá não continua nada, mas nada fácil. E a questão de mortos, pastor Timóteo, será que a gente pode saber alguma coisa? Você ouviu falar os números de mortos? Nós vemos informações desencontradas com relação a isso. Há uma preocupação que o número de mortos será definitivamente muito elevado em Moçambique. No que tange a questão dos mortos, né? Nós até agora na região que estamos aqui no Dondo e Beira, o que já chegou nos nossos ouvidos, ao nosso conhecimento, da parte da nossa igreja, dos nossos trabalhos, até agora nós perdemos uma criança que já nos foi comunicado que perdeu a vida, e a região em si mesmo, aqui no Dondo Beira, já podemos ouvir mais de 10 mortos que já passaram pelos nossos ouvidos, que essas pessoas perderam a vida. Há sim números de mortos, mas agora é difícil assim calcular, assim ter uma ideia certa de que são tantos, assim, colocando figuras nisso. Porque, por exemplo, aqui na Beira, há lugares que eram de alto riscos, que eram mais nas proximidades mesmo do mar, que houve muita inundação lá. Não tem como hoje, agora mesmo, calcular quantas pessoas perderam a vida ali, mas com certeza houve muitos mortos. Temos o relato de um distrito próximo aqui da Beira, que é o distrito de Buzi. As informações que tem é que todo o distrito, inclusive na vila, no centro mesmo, tudo ficou inundado, as águas cobrindo até 3 metros de altura dentro da vila, e as pessoas estavam sendo socorridas lá por helicópteros. Então, simplesmente quem sobreviveu lá são aqueles mais fortes, né? Os homens estavam mais assim em condições que foram socorridos. Com certeza, lá depois que a situação ficar controlada, perceberá-se que realmente houve números altíssimos de pessoas mortas, muito nessas regiões que eram regiões de risco. Quanto às pessoas com quem nós trabalhamos, pela graça de Deus, nós tivemos essa situação, né? O número de reduzido que nos foi comunicado até agora. Estivemos girando ali em todas as regiões que nós estamos trabalhando. Agora paramos por falta de combustível. Nosso carro já está sem combustível, aí tivemos que dar uma pausa nas rondas que nós estamos fazendo e socorrendo as pessoas. Mas houve sim números de mortes elevados. Muito obrigado, pastor Timóteo, mas a gente continua falando aqui, continuamos falando, sabe, os relatos são muito sérios, que chegam exatamente desta região aí, né, a cidade portuária de Beira, que conta os seus mortos e uma devastação muito grande. Eu queria saber um pouquinho mais sobre o trabalho, enfim, como vai o trabalho e tal. Casas que vocês têm por aí, igrejas, né? Será que foram danificadas, pastor Timóteo? O que você diz para nós? Quanto às pessoas que trabalham conosco, que estão dentro do nosso ministério, as nossas igrejas, os projetos das crianças, quando tomamos o conhecimento, nós já tentamos assim minimizarmos as situações para podermos oferecer assim, uma proteção para eles, comunicar a eles a gravidade da situação, né? Muitas pessoas sofreram com quem nós estamos trabalhando. Aqui no Dondo, girei muitas casas, muitas famílias perderam as suas casas, estão sem aonde morar. As casas já são precárias, são feitas de material local, pau-pique, aquelas casas de pau-pique, né? E capim, plástico, lona plásticas. E também as casas de blocos mesmos, de alvenaria, mas feitas não dentro daquelas condições mais certas, né? Segundo a engenharia mesmo.
Então, muitas casas do pessoal da nossa igreja caíram. Estamos com números elevados de pessoas que estão sem teto agora. De imediato, tentamos, nas nossas igrejas, tentarmos abrigar as pessoas, mas também as nossas igrejas foram levados também os tetos. Graças a Deus, a estrutura ainda continua assim intacta, mas os tetos todos foram levados. Improvisamos para poder abrigarmos algumas famílias e outras famílias estamos lutando para que na sua casa mesmo aproveitamos os poucos materiais que restaram, que foram danificados, só fazer uma cabaninha para que pelo menos as pessoas consigam se abrigar, e as chuvas continuam caindo assim periodicamente. Então, as roupas das pessoas estão todas molhadas, os cobertores estão todas molhadas. Está difícil já essa situação em que, por mais que o ciclone passou, mas essas pessoas estão vulneráveis. A nossa preocupação maior é que essa condição de estar sempre com roupas úmidas, sem proteção, possa vir a causar piores problemas de saúde do que a própria destruição que o ciclone já passou. Nós estamos com números mesmo assim elevados do pessoal da nossa igreja. Os que já tivemos contatos com eles até agora são centenas de famílias que ficaram sem casas, sem aonde se abrigarem. Então, muitas pessoas que estão debaixo do nosso ministério realmente sofreram. Olha só, gente, estou conversando com o irmão Timóteo, pastor Timóteo, um moçambicano que trabalha em Moçambique. A sua esposa é brasileira. Vou falar mais uma vez, ele veio ao Brasil anos atrás cursar teologia, formou-se em teologia, casou-se com uma brasileira e voltou para Moçambique, porque lá é o seu lugar. Foi para Moçambique. Está fazendo um trabalho lindíssimo em Moçambique. E vocês que amam missões, atenção, igrejas que querem envolver-se com missões, essa é a hora de perguntar o que está faltando, o que a gente pode fazer. Esse é o momento de nós nos despertarmos. Com relação à ajuda, o que a gente pode fazer, enfim. Por favor, pastor Timóteo, fale para a gente. Desde os primeiros momentos da situação que nós tomamos conhecimento desta situação do ciclone que iria aparecer, eu comecei a atualizar as pessoas da real situação que estava passando aqui. E nesse momento estávamos pedindo para as pessoas nos ajudarem em oração, de modo que Deus abrandasse essa situação. E nós somos gratos a Deus e gratos a todos os nossos irmãos brasileiros e de todo mundo que estiveram em oração. Realmente houve uma atenuação na intensidade do ciclone. Os estragos seriam piores, mas pela graça de Deus e graça das orações, houve uma atenuação mesmo dessa intensidade do ciclone. Após o ciclone, verificado todas as danificações terríveis, a devastação total que nós contemplamos, então nós deixamos aqui o pedido para a igreja brasileira, para todos os irmãos, todas as pessoas que podem estar ouvindo ou entrando em contato com este áudio, que eu aqui, pastor Timóteo, missionário aqui em Moçambique, juntamente com a minha esposa, a missionária Graciela, que é uma brasileira também. Estamos aqui deixando esse pedido, de modo que agora continuem orando por nós, que a igreja continue orando por nós, mas também estamos diante de uma necessidade em que agora precisamos de resolver muitos problemas. Estamos comprando lonas para podermos cobrirmos as cabanas que estamos fazendo para as famílias, então precisamos de recursos financeiros. E também, logo após o ciclone, os preços de alimentação começaram a subir. Aquilo que as famílias tinham como reserva acabou também ser danificado por causa das chuvas, né? Ficaram danificadas, e agora quem tem a venda
mercearias, as lojas aqui estão todos estourando os preços altos. Por isso nós queremos deixar esse pedido para você que está nos ouvindo. Você vai ter contato com esse áudio. Ajude-nos financeiramente. Nós estamos precisando com extrema urgência aqui ajudas financeiras para podermos socorrermos essas famílias, essas pessoas com quem estão aqui olhando para nós hoje. Como o Porto Seguro, vocês sabem que para se ter alguma coisa hoje da parte do governo está muito difícil, fora daquela toda a burocracia, há muitas pessoas para serem atendidas. É uma das nossas congregações que nós chegamos, estava lá os responsáveis do bairro recolhendo as informações dos estragos e tentando estudar a maneira de como estudar. O nosso obreiro foi dito que não seria acolhido nada sobre a nossa igreja, porque a própria igreja teria, o pessoal que faz parte da nossa igreja teria que trabalhar, teria que se virar. A igreja tinha que proporcionar uma solução para uma resposta para essa situação do povo da igreja, que faz parte daquela comunidade da igreja. Entendemos. Então temos uma necessidade grande de termos condições financeiras para podermos ajudarmos estas famílias que estão nessa situação. E eu deixo aqui o nosso número da conta bancária dali do Brasil mesmo, para quem puder nos ajudar, que possa nos ajudar. A conta está em nome da Graciela Rodrigues Julai, que é a minha esposa, é a missionária que está juntamente comigo aqui em Moçambique. A conta corrente. Ok, vamos fazer isso, gente. 60 57 5 dígito 1. Eu vou repetir. 60.575 dígito 1. Eu vou repetir. Agência 0352 dígito 2. Ok. E no caso de necessidade aí de CPF 054 95 93 29 27. Eu vou repetir. Esse é o CPF. Okay. Vou repetir aqui. Pode deixar que eu vou repetir. Pode deixar. Estamos aqui trabalhando com a missão Crescimento Integral. Sim. A nossa visão, conforme diz o nome, é justamente essa: proporcionarmos um crescimento integral à nação de Moçambique, as pessoas com quem nós estamos envolvidos, a região que nós estamos envolvidos. Os nossos trabalhos aqui, elas são de uma forma resumida, pautado na evangelização, que é discipulado, a propagação e a expansão do reino de Deus. Sim. Temos projeto e igreja onde estamos alcançando muitas vidas para Jesus Cristo aqui em Moçambique, e trabalhando muito no que é a maior necessidade do país hoje de Moçambique, no termo da igreja, que é o discipulado. Então, muitas pessoas que aceitam Jesus Cristo precisando do conhecimento, graças a Deus pelo preparo que eu tive nos 4 anos que eu estive lá no Brasil, né? Fiz o curso de bacharel em teologia. Hoje podemos proporcionar isso, trabalhando na igreja, evangelizando e discipulando. Esse é um dos projetos que nós temos. E pelo crescimento da igreja, ou a propagação do evangelho, surge a segunda necessidade, que é a formação de líderes. Estamos tendo igrejas multiplicadas, mas nós temos falta de líderes. Então, isso gerou o segundo projeto, que é o projeto da Instituto Teológico Betel. Que maravilha! Através da qual nós estamos formando líderes nativos nas áreas de teologias elementar, teologia básica e teologia média. E estamos trabalhando nesse sentido, formando
líderes nativos, líderes autóctonos, para que aonde que nós não podemos chegar, aonde que nós não podemos estar, haja visto que estamos limitados ao tempo e espaço, mas esses líderes dos quais estamos preparando, eles têm capacidade e condições de chegar naquelas regiões. Coisa linda. E o terceiro projeto que estamos desenvolvendo aqui é o Centro Aberto Cassi, que é um projeto de nutrição das crianças. Logo que nós chegamos em Moçambique, podemos contemplar que havia taxas elevadas de mortalidade infantil, muitas crianças enfermas, e isso gerou a necessidade de estarmos não apenas alimentando crianças, mas nutrindo. E nós entendemos isso, que há uma grande necessidade não apenas de criança estar com barriga cheia de alimentação, mas que ela esteja bem nutrida. Então nós temos oferecido uma alimentação nutricional para as crianças todos os dias, de segunda-feira a sexta-feira. As crianças passam nas instalações das nossas igrejas, aí nós temos cozinheiros, merendeiros, né? Temos professores, que esse projeto não só visa a questão de nutrir, mas ensinamos as crianças a palavra de Deus, temos o objetivo de darmos um reforço escolar e depois nutrir essas crianças. Então os que estudam de manhã, eles vão na escola e na volta passam no local e se alimentam. Aqueles que estudam no período da tarde já vão no local, participam das atividades, se alimentam e à tarde vão nas escolas. Então estamos com esses 3 projetos, e o quarto projeto é o projeto que nós denominamos como projeto social. Neste projeto nós ajudamos a sociedade em que nós estamos inserida de acordo com a necessidade de cada um. Tudo o que você pode imaginar como ajuda, então nós proporcionamos sempre dentro das nossas condições, dentro das nossas capacidades financeiras, né? E aí nós fazemos desde a compra de caixão, quando for necessário, a bolsas e estudos. Estamos ajudando alguns jovens na faculdades, em cursos técnicos. Então, tudo que estiver à nossa volta, cestas básicas, estamos dando. Então, de uma forma resumida, os nossos projetos se resumem nisso, que é a igreja, onde tem centenas de pessoas salvas hoje, sendo discipulados e conduzidos à família da fé cristã, à maturidade cristã. Também a formação de líderes autóctonos e a nutrição das crianças, e finalmente o projeto social. É nisso que estamos justamente trabalhando aqui no continente africano, especificamente o país de Moçambique. Que coisa linda, Pastor Timóteo Julai, que coisa maravilhosa, que realmente é um trabalho extremamente relevante em Moçambique. E agora, experimentando essa situação dificílima, com casa destruída, igrejas destruídas, escolas destruídas, com a passagem desse ciclone. É por isso mesmo que eu disse, a coisa é emergencial. Então vocês, líderes de missões, dedique o seu departamento de missões nesse fim de semana, mas dedique mesmo. E depois você pode fazer contato com o pastor Timóteo. Faça contato direto com ele. A conta bancária eu vou repetir. Vou repetir com alegria. Agência 0352, dígito 2. Agência 0352, dígito 2. Conta corrente 60575, dígito 1. Esta conta é do Banco do Brasil. Banco do Brasil. Ok? Conta corrente 60575, dígito 1. 60575, dígito 1. Conta corrente. Agência Banco do Brasil 0352, dígito 2. O CPF da Graciela Rodrigues
é 0549 0549 593 29 dígito 27. Mais uma vez, 0549 593 29 dígito 27. E mais uma coisa, você pode anotar o telefone, WhatsApp do pastor Timóteo e falar com ele, você que é um líder. Veja a relevância do trabalho dele lá. Eu tive a oportunidade de conviver 2 anos e meio com o pastor Timóteo, a Graciela. Tive a felicidade de ser um dos celebrantes do casamento, do casamento do Timóteo e da Graciela. A igreja se uniu para dar o casamento para eles. Foi uma coisa linda, porque todos viam o potencial deste rapaz que se formou, graduou-se em teologia e, ao invés de ficar no Brasil, lecionando numa escola, enfim, ele voltou para Moçambique, enfrentando todas as dificuldades daquele lugar. Ele voltou para lá, para doar a sua vida com a Graciela, uma brasileira. Todo mundo perguntava, mas Graciela, você vai se casar com ele? Ele vai embora para a África, você vai? Vou. Essa é a resposta dela. Então, gente, você pode fazer contato com o pastor Timóteo. Eu vou dar o telefone dele, olha aqui, ó. É lá de Moçambique, né? Tem código lá, ó. É 258 87 874 6468. Complicou? Eu vou repetir, não tem problema nenhum. Não tem problema. Vamos lá. Anote. Telefone e WhatsApp do pastor Timóteo. 258 87 874 6468. Fale com ele. Fale com ele. Outra vez. 258 87 874 6468. O segredo do aprendizado e das realizações é a repetição. Então vamos lá, mais uma vez. Código 258 87 874 6468. O programa de hoje, o nosso Confins do Mundo de hoje, está dedicando a Moçambique. Imagine só, se nós não dedicarmos o programa de hoje para ajudarmos a mudar essa situação em Moçambique, nós estaremos falhando. E eu não quero falhar. Vamos ouvir um pouquinho a Graciela. O que será que a Graciela, a esposa do pastor Timóteo Julai, tem para nos falar, hein? A paz do Senhor a todos. Aqui é a missionária Graciela. Passar um pouquinho para vocês aqui, relatar um pouquinho do que eu vivi. Isso mesmo. Desde quinta-feira passada. A partir do dia que nós levantamos que já estávamos previstos que iríamos receber um ciclone, não imaginávamos nem sabíamos também o tamanho e a dimensão do que seria. Ainda passamos algumas informações enquanto a internet funcionava nesse dia. Uau. Quando o vento começou a se aproximar, a chuva, e muitos perguntaram se não tínhamos como sair, não tínhamos como fugir. E eu disse, é só não estar no caminho dele, porque quando o ciclone passa, não tem como você fugir. E não tem como sair do local, vamos para onde? Então ficamos em casa, nós sabíamos que nossa casa ainda tinha uma estrutura, para ficarmos seguros. Mas ficamos muito aflitos, porque quando começou as tempestades fortes, os ventos fortes, pensando nos nossos irmãos, nos nossos amigos, principalmente que estavam na cidade da Beira, porque é próximo ao mar, ainda com um nível abaixo do mar. Então ficamos muito desesperados. Foram cenas e momentos de terror. Olha. Foram momentos que a gente viveu de terror. E quando passou, foram horas de chuva, vento, tudo caindo ao redor, tudo sendo destruído, telhas caindo, árvores caindo. E nós apenas orávamos a Deus por aqueles que não tinham uma casa e uma estrutura, para ficar.
Mas graças a Deus passou, nós sobrevivemos. E quando passou o primeiro, né, o segundo que a gente fala, era 1h da manhã aqui, estava tudo no chão, tudo caído, tudo destruído. E achamos que tinha passado, né? Então tentamos descansar um pouco no único lugar que ficamos reservados, sem molhar, sem vento, né? E quando nós imaginávamos que tinha passado, que tinha parado tudo, 3h da manhã voltou. Aí foi o maior desespero. Uau. Porque a gente não sabe, né? Como que estavam as pessoas, né? Ao redor, nas casas. Ficamos sem comunicação, ficamos sem energia. E apenas orando ao Senhor, não deixa piorar a situação, né? Tenha misericórdia do povo, da população, né? Ficava pensando na cidade da Beira, em outros lugares aqui que eram mais precários, né? Mas né? Passou. Foram horas angustiantes também de espera. Eram horas, minutos que pareciam dias de horror. Quando passou tudo, passou 6h da manhã, conseguimos descansar um pouco e levantamos. E vamos olhar o grau, né, da destruição que tinha ficado no quintal. Deus nos guardou, né, nos livrou de cair um pé de coqueiro em cima da casa, principalmente no lugar onde nós estávamos. Mas graças a Deus, né, o Senhor nos livrou, nos poupou. E conseguimos tirar as coisas aqui também. Deus poupou o carro. E pastor Timóteo foi para Beira para saber notícias, saber do que tinha se passado. E só chegou à tardinha. E graças a Deus, né, estavam bem. A igreja, né, o pessoal estavam vivos. E agradecemos a Deus por estar vivos. Mas foram momentos muito difíceis, né, ainda sem comunicação. Ficou complicado. Ele conseguiu avistar com alguns missionários lá, né, na sexta-feira. E foi assim, né? Muitos missionários estão abalados, outros em choque, sem estrutura até emocional de estar dando suporte para as pessoas. Mas o Senhor tem nos dado graça, né? Nos dado sabedoria para estar atendendo, né? Mediante também as nossas forças. Ontem mesmo eu estava muito aflita em relação a uma cidadezinha aqui, né? Perto, um distrito de Búzios. Já estava enchendo d'água. Poucos helicópteros pequeno para resgatar as pessoas, né? E quando eu recebi a mensagem aqui de uma amiga que já estava por dentro mais da notícia, o esposo falou com um dos pilotos e disse que Búzios já estava abaixo d'água. Entrei muito em desespero, chorei muito, porque principalmente as crianças, né? As pessoas mais vulneráveis haviam já falecido, porque se a água já estava alta, imagina, né? A situação das crianças que são mais vulneráveis. Então ficamos muito tristes com essa situação, né? Não sabemos o total de pessoas que faleceram, não imaginamos. A cidade está um caos, né? Sem energia, sem comunicação, sem água. Está complicado, né? A nossa situação aqui, estamos fazendo racionamento de água, tudo para beber, gás, né, até mesmo carvão para cozinhar, porque tudo molhado, né? As famílias estão, né, muitos estão sem comida porque não tem nem como cozinhar o que sobrou. Olha só. Perderam tudo. Então essa é a situação, né? Pós-ciclone. Eu nunca tinha passado por um ciclone na minha vida, sempre vi na televisão. Como muitos brasileiros aí, eu admiro algo nos moçambicanos, nossos irmãos moçambicanos, as pessoas aqui, né, mesmo passando por essa tal situação, eles têm força para levantar. Eu não vejo ninguém reclamando, né, ninguém falando. Eu só vejo as pessoas em pé, consertando, arrumando, tentando se virar, tentando se arrumar, né. Então eu admiro muito essa garra, essa força, né, que muitas vezes nós brasileiros não temos. Mas o Senhor tem dado garra, né, para esse povo. Eles têm enfrentado muitas situações difíceis. Essa foi uma das piores. Nunca tinham passado por um ciclone. Mas é isso que nos dá força de vê-los, né, assim, né, preparados para enfrentar a situação. Mas é isso, o pouco que, né, eu passei, né, muitas coisas passamos, mas estamos vivos, né. Fiz aniversário no domingo. Olha. E para mim o maior presente foi estarmos vivos, eu e minha família. Parabéns, as pessoas querida. Que conhecemos em geral. Né, não tivemos muito mortos, graças a Deus, mas infelizmente outros não tiveram a mesma sorte. É verdade.
Então eu peço aí oração, continue orando, porque esses dias ainda está chovendo. É uma semana de tristeza. Você olha para um lado é destruição, você olha para o outro é destruição. Não tem rico, não tem pobre nessa hora. Todos foram atingidos. Mas a diferença aí é a questão que o vulnerável, o mais pobre, sofre muito mais. É o que sofre mais, é a população em geral. Mas continue orando para que nós tenhamos forças, né? Para estar suportando e ajudando a todos que vierem pedir socorro. Que Deus abençoe. Deus abençoe você, querida Graciela. Deus te abençoe, Graciela. Desde o primeiro momento, quando eu conheci o Timóteo, anos atrás, quando ele era estudante de teologia e depois começou a namorar a Graciela e ficaram noivos e tal, sempre havia aquele questionamento, será que a Graciela vai acompanhar o Timóteo de volta para a África? Ele vai embora para a África, a Graciela vai deixar todo mundo no Brasil. E lá estão já anos fazendo o trabalho, e um trabalho lindo, estruturado. Ela acompanhando o Timóteo, moçambicano, lá está, e ela também. Com certeza você vai ter oportunidade, aqueles que vão ver o vídeo depois do programa, aqui, de ver fotos deles e tal. Vamos tentar isso aí, Mas vocês observaram, a Graciela fez um relato aqui de toda a situação. A gente percebe o amor no coração. É aquilo que começamos a falar desde o início do programa de hoje. Essa diferença que nós precisamos fazer. Essa é a ação de Deus em nós. Então eu desafio vocês que estão me ouvindo hoje. Eu sei que eu estou falando com muitos líderes, pastores, igrejas grandes, igrejas pequenas, das mais diferentes denominações, que podem fazer algo. Tem os seus departamentos de missão? Tem. Façam algo. Falem com o próprio Timóteo. Mandem uma mensagem para ele. Conversem com ele. Vejam o que vocês podem fazer, mas não deixem passar o tempo. Esse fim de semana é crucial para você levar isso para a igreja, compartilhar com a igreja. Vamos, se todos que estiverem ouvindo o programa, todas as igrejas, com seus departamentos missionários, realizarem algo, ele vai poder restabelecer aquilo que foi desmoronado e vai poder ajudar outros lá. Então entre em contato com ele. Eu vou repetir o WhatsApp do pastor Timóteo, esse moçambicano de Deus. Atenção. 258 87 874 64 68. Diga: Pastor Timóteo, nós estamos com você e a Graciela aí em Moçambique, em Beira, neste lugar terrivelmente atingido por esse ciclone. WhatsApp do Pastor Timóteo: 258 87 874 64 68. Vamos fazer algo. Você pode falar com ele, eles vão passar aí conta no Banco do Brasil e tal, Mas eu posso até repetir: agência Banco do Brasil, agência 0352, dígito 2. Banco do Brasil, agência 0352, dígito 2. Conta corrente 60575, dígito 1. Conta corrente 60571, dígito 1, em nome de Graciela Rodrigues, ok? E o CPF, se você tiver necessidade aí, você pode mandar um WhatsApp para eles, E eles vão passar bem direitinho. Eu já havia falado aqui o CPF. Olha só, gente. É uma oportunidade para sermos relevantes. Não somente orando, intercedendo, mas colocando a mão, ajudando, fazendo algo. É uma hora muito oportuna esta, e eu quero
Eu quero ser relevante, eu quero fazer. Obrigado a você que está levando a sério isso que eu estou falando. E, aliás, eu vou falar mais uma vez. Não custa nada, né? Vou falar mais uma vez, eu sei. Cada igreja tem seu departamento de missões, seus missionários, muito trabalho para fazer. Mas eis aqui, gente, uma oportunidade dentro de uma emergência. É nessa hora que nós precisamos fazer o que os apóstolos fizeram lá, nos Atos dos Apóstolos. Socorrer. Socorrer. É agora. É socorrer. Entre em contato com o pastor Timóteo, ok? Faça esse contato. Deus lhe abençoe incrivelmente. Meu Deus, obrigado pelo pastor Timóteo, a Graciela, sua esposa. Obrigado pelo trabalho que estão fazendo lá em Moçambique. Estenda a tua mão, Senhor. Olha para aquele povo que está sofrendo terrivelmente depois da passagem desse ciclone, Senhor. Estenda a tua mão, meu Deus. Ah, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.